O integralismo, né, se forjou como doutrina. Uma doutrina que tem rituais, inclusive muitos rituais semelhantes ao catolicismo, de batismo, de juramento de fidelidade. E para se tornar integralista, para além de militar, tem a militância armada, paramilitar, organizada paramilitarmente, né? Então, essa é uma questão importante. É uma doutrina, e para se tornar integralista, pelos meus entrevistados, até o final da vida, a minha avó, por exemplo, eu ainda sou integralista. Entrevistei gente com mais de 90 anos que no final da vida se dizia ainda era integralista. E o que seria ser integralista? Seria aquela pessoa que conseguiu, né, assimilar a doutrina, introjetou e passa um movimento, que é uma catástrofe. É por isso que se fala revolução espiritual. É uma revolução espiritual e que tem um projeto de sociedade futura que é... O bolsonarismo não tem isso? Hã? O bolsonarismo não tem isso? Não tem. Você tem projeto em Bolsonaro? Não tem projeto futuro, político. Mas tem essa coisa de assimilar, você... juramento? Praticamente. Não tem essa não é uma doutrina, não tem doutrina. É sistematizada, mas é assim. É pragmática. Eles são devotos, né? Mas não tem. Tem uma adesão de identificação. Mas não uma adesão espiritual. Entendi qual é a diferença. Né? Espiritual, no sentido catártico e intelectual também. Sim. Porque a gente discorda do integralismo, né? Movimento de tipificação fascista, inclusive essa organização paramilitar que tinha, as pessoas faziam ordem, né? Os homens faziam exercício de ordem unida, se preparavam militarmente. As mulheres não tinham essa formação, mas minha avó, por exemplo, ela conta que ela andava armada, né? Mas não tinha essa formação, porque o lugar da mulher no integralismo era a participação política, mas em defesa da mulher, mãe, dona de casa, a que cria seus filhos e educa seus filhos. Então tinha essa informação paramilitar, mas não do estilo bolsonarista, que é do soldado, o soldado do exército ligado a uma instituição. Esse é o estilo do soldado bolsonarista. Né? Os militares das três forças aderiram ao integralismo, muita gente, né? Inclusive a liderança a tentativa de golpe de 38, lá no Palácio Guanabara, foi liderada por um militar, que não era integralista. Esqueci o nome dele, tenente... Esqueci o nome que não era integralista. Do tenentismo. Não era tenentista. Não era tenente. Não, era um tenente que se aliou ao integralismo. Você pode falar que alguns tenentes... Os tenentes... se apoiaram o movimento de 30, né, de Vargas, que teve uma grande participação aqui, inclusive do Godofredo Tinoco. O Godofredo Tinoco foi um intelectual que participou do movimento de 30. E Campos, com Nilo Peçanha, teve um papel importantíssimo na história do Brasil. Estou falando saindo um pouquinho, mas não, sim. Nilo Peçanha foi um grande intelectual brasileiro, presidente, e invisibilizado, inclusive pelo governo Vargas, porque a modernização do Brasil começou com Nilo Peçanha, com o ruralismo. Escola de aprendizes artísticos. Pois é. Capacitar o homem do campo, capacitar o homem, embranquecido nas fotos. Mas incentivando o conhecimento tecnológico do homem rural, da zona rural. Então, aí depois o Vargas chega com a modernização, isso é apagado da história, inclusive por conta da história contada por Vargas também. Mas voltando a essa questão, o bolsonarismo... Achei desculpa, perdão, sobre essa intentona lá no Rio, eles falam intentona integralista. Pois Nós já falamos sobre isso. E aqui, tem um jornal Globo, de 11 de maio de 1938. Isso, que eu achei 11 de maio. Não é? O golpe que instituiu o Estado Novo, desfechado no ano anterior, teve o apoio de Plínio Salgado e de sua ação integralista brasileira, AIB. Afinal, a AIB e Vargas tinham um inimigo comum, os comunistas. Isso. Né? Eu queria achar o nome do tenente. Não, o ministro de guerra era Eurico Gaspar. Fournier. Fournier? Tenente Fournier.
Quem é o Google perto da professora Márcia? Mas olha só, existia. O integralismo é o seguinte: a organização do movimento, eles se pautavam. É interessante que eles. O Miguel Reale, que todo advogado conhece, né, uma referência, pertenceu ao integralismo, foi um dos grandes intelectuais integralistas. Jovenzinho. Né? Quando a gente pensa assim, a gente pensa a história da pessoa, a gente fala, quando é que ele aderiu ao integralismo como estudante da Faculdade de Direito de São Paulo, né? São Francisco, ele aderiu com uns 20 e poucos anos. E era um garoto, eu conheci ele com mais de 90 anos. Era um garoto muito estudioso. Então, ele participou da guerra, do conflito lá em 32, né, São Paulo contra Vargas, né, São Paulo e outros estados também. A gente fala geralmente da revolta constitucionalista paulista, mas pipocou em vários lugares, Minas Gerais, Sergipe, Amazonas, toda a região do Brasil. A gente fala da revolta constitucionalista de São Paulo. E eles participaram. Miguel Reale participou, jovenzinho. E Miguel Reale era aquele garoto intelectual mesmo. Então, Miguel Reale, ele, ao organizar a doutrina, um dos que contribuiu, né, para organizar a doutrina, ele considerou que o integralismo é republicano. Porém, a relação com a monarquia é muito forte, ainda hoje, no integralismo. Aliás, então, tem um grupo monarquista hoje que eu vi na reportagem de São Paulo, acho. Eles se vestem com camisas verdes. Barbuí. O Vitor Emanuel Barbuí. Isso. Ele é monarquista, não é? Hã? Ele é monarquista. É monarquista. Ele tem a família dele, o pai dele, não sei se o pai ou o avô, era um intelectual também. Eu tenho até livros dele aqui. Interessante, esse pessoal não é. Essa direita inteligente. Não estou dizendo que todos, mas. Sim. Existe. Existe. Então. Fala. Não, que eu queria trazer a pergunta da Silvana Venâncio, lá do grupo do WhatsApp do programa, do blog Opiniões. Porque tem a ver, a gente pode chegar acho que eu só irei desenvolver esse tema. Professora, como a extrema-direita foi ganhando força no mundo? Qual foi o start para esse aumento e sua perspectiva para a América do Sul? Tivemos Bolsonaro e agora presidente da Argentina. Enfim, essa questão, né, da relação do extremismo de direita com essa base, né? Pois é, pegando esse gancho com a história do tempo presente, são movimentos que não, quer dizer, persiste, né? Eu estou dando uma disciplina que é a história das direitas. Persiste. O nascimento das direitas, ela não surge com a Revolução Francesa, com a Assembleia Geral, né? Geral Nacional da Revolução Francesa. Ali, naquela Assembleia, estavam sentados à direita os mais conservadores, à esquerda, os jacobinos, né? Os girondinos e os girondinos, mais conservadores, jacobinos mais radicais, revolucionários, no sentido assim, radicais, a palavra radical vem de raiz, mas extremistas no sentido das mudanças, mas exigiam mudanças mais profundas, né? Quase revolucionário. Na França. Hã? Revolucionário. Esse revolucionário, porque o integralismo é revolucionário, sabia? Pois é. Você não pode falar que é revolucionário de esquerda e direita. Sim. Existe uma tanto é que o integralismo fala em revolução espiritual. Revolucionário é um rompimento, né? Revolucionário de mudança, exige mudança, defende mudanças mais profundas. Então, as direitas, elas surgem com a constituição dos Estados-nação. Quando a Napoleão invade, ocupa a Europa, né? E aí uma resistência das antigas monarquias, tornadas agora influenciadas pela Revolução Francesa, pelo Código Civil, né, napoleônico, consideram a necessidade de constituir fronteiras, né, nacionais, no sentido de forjar fronteiras não mais monárquicas, mas com essa questão nacional. Então, o nacionalista nasce aí, né? Aliás, o que transformou o Brasil, né? Porque... E o Brasil é para e passo. O Brasil... Bragança lá, né? Fugiu para cá nas guerras napoleônicas, né? E fizeram do Rio de Janeiro e Salvador sua e vou te dizer uma coisa, a gente também tem o João VI chega aqui fugindo do Napoleão, ele fala em português, se for ouvir falar isso, vai falar, não, por saída estratégica. Fugiu. Sai de Portugal, traz para cá uma equipe muito interessante de médicos e
interessante, de forma muito interessante, ele cria aqui na universidade, no estilo medieval francês, ele cria aqui o modelo francês da República, que são as escolas superiores, escola de medicina, escola de direito, né? Então é interessante porque a gente às vezes, a gente conta a história de forma assim, brasileira, como se a gente fosse o pior Brasil do mundo, que Portugal tivesse nos governado muito mal, mas muita inteligência. Assim. Dom João VI chegou aqui, claro, colonizador, um colonizador, né? Mas trouxe para questões interessantes, quer dizer, trazer médico, é uma ciência. E século XIX foi o século da medicina aqui no Brasil. Abriu os século portos, da ciência. Né? Os ingleses mas aí os interesses econômicos com a Inglaterra. Os ingleses, né, com a ferrovia. O cavalo, você tinha que escrever uma carta, né? Ele vinha de cavalo do sul até o sudeste. De a cavalo entregava uma carta. Os ingleses trouxeram os telégrafos, né? As ferrovias. Isso mudou, isso transforma... Com acordos com Barão de Mauá, né? Isso transforma radicalmente a realidade do país. Né?